Olá, eu sou a Sandra Cocubum, sócia proprietária da Opera Cidadania Europeia, que está localizada em Santo André, no ABC Paulista. Hoje eu venho aqui para tirar dúvidas sobre a nova taxa da cidadania italiana. Até o dia 31 de dezembro de 2024, um processo por via judicial de cidadania italiana custava em torno de 545 euros. Esse valor era por processo, independente do número de requerentes. Se fosse 5, se fossem 10, custava 545 euros. A partir do dia 1º de janeiro de 2025, as custas processuais passaram a ser de 600 euros por requerente, independente da idade, se é menor ou maior. Isso, na verdade, impactou muito a parte financeira do processo por causa da desvalorização do real, né? A gente sabe que o Brasil está passando por um problema em relação à moeda estrangeira e isso fez com que algumas famílias recuassem com o processo. Nós estamos tentando amenizar a situação, entrando em contato com os advogados na Itália, mas infelizmente as custas processuais precisam serem pagas à vista. Por quê? Isso vai direto para o judiciário na Itália. E a gente sabe, igual o Brasil, né? Tudo que é dívida pública, tudo que é imposto, taxa pública, para o judiciário não se parcela. Depende se vão sofrer alteração ou não. Por quê? Quando uma pessoa fecha um contrato com uma assessoria, essa assessoria leva um tempo para montar a pasta desses requerentes. O que é a montagem de pasta? São todas as certidões, todos os registros que competem ao pedido de cidadania por via judicial. Sejam eles certidão de nascimento, de casamento, de óbito, até terminar essa montagem de pasta, leva um tempo. Aqueles processos que foram protocolizados até o dia 31 de dezembro de 2024, eles não vão sofrer alterações. Seguem normalmente com a taxa antiga de 545 euros por processo. Aqueles que ainda não foram protocolizados ou foram protocolizados a partir do dia 1º de janeiro deste ano, estes sim sofrem com a nova taxa de 600 euros por requerente, lembrando sempre que independe da idade, menor ou maior, vai pagar 600 euros por pessoa. Primeiramente, a Itália precisa gerar uma receita pública. A maior reclamação dos italianos é que não há funcionários suficientes para atender essa demanda de cidadania italiana. Não há funcionários em cartórios, não há juízes o suficiente. Então, todos os funcionários que estão envolvidos com o processo de cidadania italiana sofrem com isso. Por isso que tem essa morosidade toda no sistema. Segundo, é que existem duas correntes na Itália, como em qualquer lugar do mundo. Uma a favor dessa imigração e outra contra. A que é contra, eles justificam que o maior número de pedidos de cidadania italiana não são para aqueles que querem residir de fato na Itália. As pessoas geralmente pedem para facilitar a vida no dia a dia em relação a turismo, por exemplo, né? Vão para os Estados Unidos, vão para o Canadá, não precisa passar por aquele processo burocrático no consulado dos Estados Unidos, isso é um exemplo, em filas, em entrevistas, né? Basta pedir o visto eletrônico, o ESTA, para que ele possa viajar sem a necessidade do visto físico. Isso é uma das vantagens. E os italianos enxergam como uma
facilidade que para eles não agrega nada. Eles, se por um acaso o brasileiro que pede a cidadania italiana fosse morar na Itália, né, para movimentar o comércio local, para pagar os impostos, enfim. Então essa corrente que é contra não acha que deva ser dessa forma. Então eles querem dificultar, eles querem tornar o processo mais caro para que não haja essa avalanche de pedidos. Às vezes isso pode dar certo, tem pessoas recuando, mas às vezes é só um impacto inicial, depois as pessoas digerem melhor essa taxa, né? Se programam melhor financeiramente e continuam com o processo. O prazo para novas mudanças não existe, mas existem projetos de lei que estão aguardando votação. Alguns projetos, por exemplo, são para dificultar ainda esse pedido de cidadania italiana. Um deles é fazer uma prova oral, né? Ter conhecimento de idioma, que não vai ser tão fácil quanto aquele do pedido de matrimônio, por matrimônio, que é o B1. Ele vai ser um pouco mais complexo. Também existe outro projeto de lei que fala sobre limitar gerações. Hoje, vou dar o exemplo da portuguesa e da espanhola. As duas limitam o pedido até neto. Lembrando que a cidadania espanhola, existe uma lei para esse pedido que termina agora em outubro de 2025. A partir do dia 23 de outubro deste ano, quem pediu, pediu. Quem não pediu a cidadania espanhola não vai conseguir mais. Nós não sabemos se um dia essa lei retornará e quando retornará. Então a Itália ela quer fazer o mesmo que Portugal e Espanha. E também existe um outro projeto de lei que obriga a pessoa que está solicitando a cidadania italiana resida na Itália por mais de um ano. Se esses projetos de lei passarem, isso vai tornar ou a vida do brasileiro que está pedindo essa cidadania muito mais difícil ou inexistente o direito de pedido dele. Porque se esse brasileiro é trineto, tataraneto e limitou a geração, ele deixa de ter o direito. Então, hoje, todo cliente que entra em contato conosco precisa ficar atento que talvez esses projetos de lei passem e ele deixe de ter direito. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Mas eu sempre brinco falando que onde há fumaça, há fogo. Essa taxa de 600 euros, ela sempre era comentada, não no valor exato, mas existia lá uma fumaça. E foi aprovado. E foi aprovado muito rápido. Então, isso pode acontecer a qualquer momento, a gente só não sabe quando. Olha, eu sempre costumo falar para os clientes, não percam tempo em dar entrada na cidadania europeia, independente da sua ascendência. Por quê? A Europa, no geral, está dificultando a entrada de imigrantes, por vários fatores que não vale a pena a gente discutir aqui. Mas a realidade é que está dificultando. A Espanha, se você tem um ascendente espanhol, que seja seu avô ou bisavô, a depender do caso, o pai ou mãe, não importa, dê entrada o quanto antes, porque eu vou ratificar aqui que a lei termina em outubro deste ano. Ela não vai ser prorrogada, gente. Ela já houve uma prorrogação dela, ela não vai ser prorrogada. Portugal, por exemplo, também está passando por um processo muito difícil com relação à imigração. O órgão competente lá em Portugal também está enfrentando muita dificuldade em colocar em ordem esses pedidos, por causa dessa avalanche.
E a Itália também neste mesmo caminho, lembrando aquilo que eu acabei de dizer sobre os projetos de lei que precisam ou querem que entrem em votação. Eu costumo brincar aqui que a gente esqueceu a velocidade com que o tempo tem corrido. Por exemplo, a pandemia foi em 2020, né? Teve lá início em fevereiro de 2020. Nós estamos em 2025. Já se passaram 5 anos. E todo cliente fala assim: mas quando que a minha cidadania vai sair? Mas demora tudo isso? Há uma média das cidadanias em relação às que nós trabalhamos, demora em torno de 2 anos, às vezes mais, de 2 a 3. Raras situações aconteceram com bem menos tempo, mas isso é uma exceção. Então, se você pensar dessa forma, você está perdendo mais tempo em jogar o seu processo lá para frente. E você pode, como eu disse, não ter mais direito. Então, entre com o seu processo o quanto antes para você não se arrepender no futuro. A Opera Cidadania Europeia está localizada especificamente em Santo André, no ABC Paulista. Entretanto, nós temos clientes espalhados pelo mundo, não só em qualquer região do Brasil, mas, por exemplo, nós temos clientes no Canadá, nos Estados Unidos, na Austrália, na Hungria. Então, não há dificuldade se você estiver longe do escritório físico. Nós fazemos o processo de cidadania do início ao fim, com a parte burocrática de emissão de certidões, traduções, se necessárias, apostilamento. Nosso trabalho se conclui com a entrega da sua certidão de nascimento. Também realizamos agendamento de passaporte, vistos de estudante e de trabalho. Quer saber mais? Entre em contato conosco através de qualquer canal. Instagram, LinkedIn, fale conosco, WhatsApp, estamos aqui para atendê-lo. Fazemos orçamento para você sem compromisso. Gente, eu tô meio robotizada hoje. Alguém traz um uísque, alguma coisa?